Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7. Importante, né, nós fazermos essa oração por elas, abençoarmos a vida delas, em nome de Jesus, porque elas são a igreja do futuro, amém? Daqui a pouco elas vão estar aí, né? Crescer e vão estar servindo ao Senhor. Quem lembra do Gabriel e Elias quando chegaram aqui, né? Era o tamanho deles, pequenininho. Então aqui, hoje, no louvor, na adoração, ministrando, sendo bênção, e assim eles também vão ser daqui a pouco a bênção, vão estar aqui ministrando louvor, adoração, em nome de Jesus. João 7, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 37. Está escrito assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Verso 39, isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Mais uma vez o versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Alguma versão diz assim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã. Senhor, nesta casa de oração, reunidos como igreja, como corpo do Senhor sobre a terra, diante da Tua palavra, que sabemos que é viva e é eficaz, e é poderosa, Senhor, para penetrar até o profundo do nosso ser. E esta é uma palavra, Senhor, que ela vem de encontro às nossas vidas, e que o Teu Espírito Santo possa ministrar tudo aquilo que o Senhor tem preparado sobre esta palavra para falar conosco nesta manhã. Senhor, usa a minha vida, Pai. Eu te peço na unção e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Jesus, ele faz uma declaração poderosa e ele diz que o Espírito Santo deve fluir do nosso interior como um rio de água viva. O que é um rio de água viva, irmão? Na Bíblia, água viva significa uma água corrente, não é uma água parada, é uma nascente, é um rio. Se a gente for numa nascente, quem já teve a oportunidade de ver uma nascente no meio do mato, você vai ver que ela está ali, borbulhando, saindo, e glória a Deus por uma nascente. Às vezes a nascente, quem já teve a oportunidade de ver, eu não vi pessoalmente, mas já vi reportagem, pessoal filmando a nascente de grandes rios. Às vezes você olha ali para a nascente, você não imagina que aquela pequena nascente vai dar origem a um rio tão grande, né, como o Rio São Francisco, que nós temos aqui no Nordeste. Uma nascente que você olha ali, você não dá nada por aquela nascente. Você nem imagina que vai se tornar um rio tão grande, como aqui em São Paulo também, o Rio Tietê. Mas todo grande rio, ele tem uma nascente. Ele tem um lugar onde vai sair, vai fluir aquela água. E aquela água jorra sem parar. Se parar aquela nascente, o rio morre. O que isso tem a ver com a gente, com a nossa vida espiritual? Jesus está dizendo que o Espírito Santo tem que fluir do nosso interior. Tem que estar constantemente fluindo o Espírito Santo. Nós não podemos deixar com que esse fluir do Espírito Santo cesse e acabe. Assim como as nascentes dos rios, elas são extremamente importantes, têm que ser preservadas. Ninguém pode ir lá e acabar com uma nascente, é um crime. Assim também o nosso interior não pode deixar de fluir no Espírito Santo de Deus. Amém? E nós precisamos zelar por esse manancial de águas vivas que Deus colocou em nós. E nesta manhã aqui, enquanto eu estava meditando, e até antes de eu abrir a Bíblia, eu estava orando, e o Espírito Santo já foi ministrando esse versículo, e tem mais versículos no meu coração para mim repartir com os irmãos.
sobre a importância do fluir do Espírito Santo para a nossa vida. Tem que estar fluindo, tem que estar jorrando, dia a dia, irmão. A fonte, ela não para, ela está 24 horas fluindo, ela não funciona num horário e depois para, ela está jorrando ininterruptamente. Mas no dia que aquela fonte cessar, o que vai acontecer, irmão? Toda aquela vida que depende, tem um ecossistema, que assim chamam, né, de plantas, de animais, de peixes, tem uma vida que está sendo gerada a partir daquela nascente. A vida vai cessar. E triste quando um rio seca. É triste quando um manancial seca. Então, nós temos que zelar pelo manancial de águas vivas, pelo manancial do Espírito Santo continuar fluindo. Ele tem que ser continuamente na nossa vida. E a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que há uma intenção maligna de fazer parar, fazer cessar o fluir do Espírito Santo. O Senhor me lembrou em Gênesis, eu quero ir para os irmãos em Gênesis, capítulo 26. Olha o que está escrito aqui em Gênesis, capítulo 26, versículo 15. Abraão morreu, e depois que Abraão morreu, Isaque está ali peregrinando nos locais que seu pai havia peregrinado. E no versículo 15 aqui de Gênesis 26 está escrito assim: e todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado, os filisteus entulharam e encheram de terra. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, o que os filisteus fizeram? Entulharam e encheram de terra. Os filisteus na Bíblia simbolizam inimigos de Israel. Qual o interesse do inimigo de tapar, de entulhar? Irmão, vamos pensar aqui, olha se isso não é uma coisa maligna. A terra era seca, é árida lá. Um manancial, uma fonte de água, um poço, tem um valor imensurável. Ninguém em são juízo, numa lógica normal, num lugar seco, num lugar de escassez de água, vai tapar um poço, vai entulhar. Então não é uma coisa natural, uma coisa maligna e sobrenatural. Isso nos mostra que o inimigo tem uma intenção. E qual é a intenção do inimigo? Tapar, entulhar o manancial de águas vivas do nosso interior. O diabo não tem interesse em que o Espírito de Deus flua na nossa vida. Porque ele sabe que enquanto o Espírito de Deus estiver fluindo do nosso interior, o que vai estar acontecendo, irmão? A vida de Deus vai estar sendo gerada e se multiplicando em nós. Qual é a árvore que subsiste sem água, irmão? Nenhuma. Tira a água ali, o que vai acontecer? Vai morrer. A palavra de Deus diz que nós somos como ramos, então nós somos comparados como uma árvore também, como ramos de uma árvore. O diabo não pode cortar o manancial no céu, não pode pedir o Espírito Santo lá no céu, mas ele vai querer fazer o que em nós que estamos aqui? Fazer cessar esse manancial de águas vivas que o Senhor Jesus diz que tem dentro de cada um de nós. E ele vai usar estratégias, ele vai usar maneiras para fazer com que esse fluir do Espírito Santo cesse e acabe dentro de nós. E o Senhor me levou à parábola do semeador. Vamos lá, Mateus capítulo 13. As estratégias que o inimigo usa para tornar a nossa vida infrutífera. E para tornar a nossa vida infrutífera, ele tem que fazer o quê? Jesus disse que o Espírito nós recebemos, e o Espírito ele é o quê? Vida. Deus disse, o Espírito é o que gera vida. A carne para nada aproveita. Então a nossa vida espiritual, ela vem da onde? Vem do Espírito de Deus. Nós temos duas naturezas dentro de nós, uma natureza carnal e física e uma natureza celestial e espiritual. Temos duas naturezas. A natureza carnal, nós todo dia levantamos lá, tomamos o nosso alimento, não é verdade? Dormimos o sono,
Fazemos todas as coisas com o intuito, isso nós estamos fazendo o quê? Estamos cuidando da nossa saúde física, mas a nossa saúde espiritual, ela é importante. Nós não podemos nos esquecer dela. Nós temos que zelar por ela. Para que este manancial de águas vivas não venha a cessar, para que a vida de Deus não venha a ser secada na nossa vida. A gente não venha fazer ela morrer. É possível isso? Olha, irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos. De pessoas, por exemplo, o rei Saul, você vê quando Deus vai ungir ele, ele é cheio do Espírito Santo, ele profetiza, ele está ali, a Bíblia diz que ele se torna um novo homem, ele tem uma experiência profunda e real com Deus. E olha o final da vida do rei Saul. O Espírito Santo se retira dele, ele começa a ser atormentado por demônios, até que ele se suicida. Que fim de vida triste, irmão. O que aconteceu com a vida do rei Saul? O que acontece com Ananias e Safira na igreja primitiva, que estão vendo aquele mover tão glorioso do Espírito Santo, que tem uma morte também tão difícil, irmão? Mentira, o Espírito Santo, tentar enganar a igreja. O que acontece com o coração de uma pessoa como Judas, que caminha com o Senhor, que participa das coisas com o Senhor, mas que trai o Senhor, escolhe as coisas do mundo? Então nós vamos ver que o inimigo ele usa estratégias para fazer com que a nossa vida seja uma vida espiritual infrutífera. Mateus 13, a partir do versículo 18, Jesus está explicando a parábola do semeador. E ele diz assim: escutai, pois, vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Então nós vemos aqui as ações de Satanás. Primeiro, versículo 19, não entendendo a palavra de Deus. A gente tem que fazer o que, irmão, com a palavra de Deus? Nós temos que meditar nela. Tem coisas que você vai ler e que você de imediato não vai entender. Mas você tem que fazer o quê? Continua meditando na palavra de Deus. Ou pede uma ajuda, pastor, aqui eu estou lendo aqui, não estou entendendo o que isso aqui está querendo dizer, o que significa isso daqui. Nós não podemos desistir, irmãos. Ah, não entendi. Ah, deixa para lá. É isso que o diabo quer. Ah, tem uma palavra aqui, foi pregado, foi ensinado, ou eu li, ah, não entendi. Ah, deixa para lá. É isso que o diabo quer, deixa para lá. Porque você vai deixar para lá, o que vai acontecer? O maligno vai arrebatar do teu coração. Você vai esquecer daquilo. E às vezes Deus está querendo ministrar para você naquela palavra. Aquilo vai ser importante para a tua vida. Ah, mas eu não entendi. Ou peraí, ou não compreendi completamente. Ou tive um entendimento, mas estou na dúvida. Será que aquele entendimento é realmente isso que quer dizer ou não? O que Deus ensina para Josué? Lá em Josué capítulo 1, medita nesta palavra. O que é meditar, irmão? Não é você ler assim corrido. É você falar, o que Deus está falando aqui? O que Deus quer dizer nessa parábola do semeador? O que é essa semente? Lá no Evangelho de Lucas, que conta a mesma parábola, Jesus vai dizer, a semente é a palavra de Deus. O que significa isso? Nós temos que nos aprofundar na palavra, irmão. Não dá só para a gente ler e ficar no mingauzinho. A gente tem que se aprofundar na palavra de Deus. A Bíblia diz que eu tenho que ter um conhecimento, isso não é pastor só não, não é só obreiro não, qualquer um de nós tem que saber dar a razão da nossa fé, a qualquer pessoa que pedir a razão da nossa fé. Porque tem momento que você vai estar no teu trabalho, ou que você vai estar em algum lugar, que você não vai estar junto com outras pessoas, vai ser só você. E alguém vai te questionar, e aí, você sabe falar o que é o Evangelho, o que é ser uma nova criatura, o que é nascer de novo, o que é ter uma experiência com Deus? Você sabe porque é necessário nascer de novo?
Você sabe por que só aquele que recebe Jesus vai para o céu e o que não recebe não vai para o céu? A Bíblia diz que nós temos que estar preparados para responder e dar razão da nossa fé. Porque é nesse momento, muitas vezes, que Deus vai usar a tua vida. Da tua maneira de falar, pastor, mas eu não sei falar igual ao pastor. Não precisa falar igual ao pastor, não. Fala do teu jeito, Deus vai te usar do jeito que você é, com as suas palavras. Porque muitas vezes aquela pessoa não vai ter a liberdade de vir no culto e de ouvir uma pregação, mas muitas vezes ela vai ouvir primeiro você. E ali, através da tua vida, o Espírito Santo já vai começar a trabalhar naquela vida. Quem sabe depois ela vai vir na igreja, mas naquele primeiro momento é fundamental você e as suas palavras. Por isso que nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus, para que o inimigo não venha e não arrebate do nosso coração. Porque quando ele arrebata a semente, o que acontece, irmão? Acabou, não tem nada ali. Não vai ser gerado nada ali. Você entende que uma pessoa que nunca se preocupa em conhecer a palavra de Deus, aqui diz que é como o caminho, pé do caminho. Você já viu um caminho na roça? Onde todo mundo passa, o que acontece? Caminho no meio do mato. Aquele trilhinho não nasce nada ali. Você vai olhar, pode ter mato de um lado, mato do outro, mas ali onde todo mundo passa, não nasce nada. Forma aquele trilho, aquele caminho. Por quê? A terra está o quê? Dura, compactada. Pode cair uma semente ali, mas não vai nascer. Então, se nós não deixarmos a palavra de Deus entrar dentro de nós, e a palavra de Deus vai entrar, meu irmão, através do quê? Da leitura, através da meditação na palavra de Deus, através de eu aprofundar. Eu nunca fui lavrador, irmão, mas eu morei no Rio Grande do Sul e lá tem muita plantação. Um tempo eu morei numa chácara, o que eu estava observando? Primeiro vem o trator, ele vai revirar a terra. Vai entrar aqueles discos, entra fundo na terra ali e revira a terra. O que ele está fazendo? Está fofando. Fica feio. Depois vem um outro lá, passa um outro tipo de ferramenta, gradeadinho, deixa tudo ali. Você vê que a terra está fofinha. Você pisar ali, depois que ele gradeou, teu pé afunda na terra. Está fofinha a terra. Ali, eles põem algumas coisas, enquanto estão fazendo esse processo, para misturar, alguns adubos, algumas coisas para corrigir pH, e a calcária e outras coisas. Preparou, gradeou, está tudo bonitinho, fofinho a terra, daí ele vai plantar. Aquela terra foi preparada. A Bíblia diz que o nosso coração tem que ser assim, preparado, irmão, para receber a palavra de Deus. Quem que vai preparar a terra? Sou eu, é o meu coração. Eu que tenho que dizer, não, peraí, não, eu vou, não, vou, não estou com vontade de ler, não estou entendendo nada, mas eu vou insistir, porque eu tenho que fazer que essa terra aqui tem que ser fofa, tem que revirar essa terra aqui. Senhor Jesus, quebranta o meu coração, Senhor Jesus, abre o meu entendimento aqui, eu não posso ter aversão com a Bíblia. Isso é uma estratégia do inimigo, comecei a ler, não consigo ler. É uma estratégia do maligno. O que o diabo está querendo fazer? Tapar o manancial. Não vamos deixar nenhuma semente de Deus, da palavra de Deus, entrar nesse coração, para não gerar nada. O apóstolo Paulo vai falar que a nossa própria carne milita contra o Espírito. Ela se opõe, a nossa carne se opõe. Então o inimigo ele já tem um aliado, que é a nossa carne. E nós precisamos fazer o quê, irmão? Nosso espírito tem que fazer o quê? Tem que buscar socorro no Senhor. Tem que buscar socorro no Espírito Santo. E nós vamos fazer isso através do quê? Através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus. A segunda aqui, ele fala, foi semeado entre pedregais. É o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Está vendo? Ó? Não deixa aquela palavra aprofundar na vida. É de pouca duração. E chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Eu sei que tem promessa na Bíblia, mas quando dá errado, mas isso aí não é. Esqueço das promessas, esqueço da palavra de Deus.
já acho que não vale a pena mais ir na igreja, não vale a pena orar. Ah, mas eu orei, mas deu errado, então vou parar de orar. Ah, mas eu busquei, mas não aconteceu do jeito que eu queria. Ah, nem vou mais. Quantas pessoas são assim, irmãos? Que infelizmente a gente vê na nossa caminhada. Não tem raiz. Não se aprofunda, qualquer luta, qualquer tribulação, ela já desanima. Ela já, não está orando? Não estou orando. Está buscando? Não estou buscando. Está indo na igreja? Não estou indo na igreja, não. Quantas pessoas acontece isso, irmão? O diabo conseguiu o seu intuito através de uma luta, de uma tribulação. Por isso que as lutas e as tribulações, elas vão fazer parte da nossa vida. Deus permite para provar nossa fé. Para que a gente se torne, meus irmãos, não de raízes rasas, mas de raízes profundas. A nossa raiz tem que ser bem profunda. Eu não sei se toda árvore, mas algumas árvores, elas têm uma raiz maior do que a parte que está exposta. Às vezes a árvore tem 3 metros de altura e ela tem 5, 6 metros de profundidade de raiz. Como é difícil, irmãos, a chácara que eu comprei lá no Rio Grande do Sul, ela tinha sido plantada com eucalipto, aí eles cortaram os eucaliptos, ficou cheio de toco, só os tocos. Aí eu queria deixar a chácara bonitinha, fica feio aquele monte de tocaiada para todo lado. Primeira estratégia é pegar o machado e cortar, mas, meu Deus, que trabalho que dá. A segunda, desistimos do machado. Vamos chamar uma retroescavadeira para vir tirar. Olha, irmão, tinha umas lá que não conseguia, não. Ele pegava ali e não saía do lugar. Até empinava o trator para frente, o toco não saía do lugar. O que ele tinha que fazer? Cavar em volta, e cavando. Fazia uma cratera enorme para ir pegar lá onde estava mais fininho. E às vezes tinha que aprofundar bastante para poder cortar, para arrancar aquele toco. Se ele só pegasse com a máquina e puxasse, saía não. O trator tombava para frente, mas não saía. Raízes profundas. Nós temos que ter raízes profundas. Aonde, irmão? Na palavra de Deus. Nós temos que ter raízes profundas. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, em Isaías, né? Quando a árvore é cortada e ela se seca, mas se ela tem raízes profundas, ao cheiro das águas, ela vai brotar e ela vai florescer de novo. O eucalipto é uma árvore que tem essa capacidade. A espécie que eu tinha lá na chácara, assim, cortava, ficava só o toco. Você fala, acabei com esse eucalipto. Passava um tempinho, daqui a pouco um brotinho. Saía do lado do tronco e virava outra árvore enorme. Virava uma árvore gigante. Crescia tanto ali embaixo, ali, que às vezes aquele broto ali abraçava e absorvia aquele toco seco. Parecia que era uma árvore que tinha plantado ali. Capacidade que tem de crescer. A Bíblia diz que nós temos que fazer isso, irmãos, na palavra de Deus. Nos aprofundar. Por isso a Bíblia diz, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é uma luta, não é uma dificuldade, não é uma adversidade que vai me tirar da presença de Deus. Não é porque eu orei e pedi algo que não aconteceu, que eu vou deixar de servir ao Senhor. Tem que ter raízes profundas. Amém? Ele vai falar aqui, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É errado a gente trabalhar? Não. É errado a gente querer realizar os nossos sonhos? Não. A gente só não pode colocar isso acima das coisas de Deus. Isso não pode substituir as coisas de Deus. Não pode tomar o lugar das coisas de Deus. Jesus nos ensinou um princípio, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o que, irmão? O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Uma oferta de um emprego, uma oferta de um negócio, vamos dizer, uma oferta de qualquer coisa não pode tirar a minha vida com Deus.
Ah, mas se eu fizer isso eu vou ganhar bastante dinheiro. Não faça isso. Se eu fizer isso aqui eu vou crescer muito profissionalmente. Está tomando o lugar de Deus? Não faça. Não faça. Primeiro o reino de Deus. Primeiro a sua justiça. Primeiro as coisas de Deus. Porque às vezes o diabo vai usar essas coisas. Olha, mas você vai precisar desse dinheiro. Ah, você vai precisar disso na tua vida. Não, em primeiro lugar eu preciso de Deus. Porque quando Deus está em primeiro lugar na minha vida, Ele vai me acrescentar o que é necessário para mim viver. Por isso a palavra de Deus nos mostra Moisés saindo do palácio do Egito para servir no meio dos seus irmãos. Fácil a escolha de Moisés? Não, irmão. No palácio ele tinha tudo, irmão. Filho da filha de Faraó. A gente vê nos filmes lá, até ficar alguém abanando lá, o outro servindo a comida na boca, né? Talvez fosse assim mesmo. Aí ele deixa tudo aquilo, irmão. Sai para servir no meio do povo. Ainda foi, primeiro ato dele foi um ato impensado, ele matou um egípcio. Os próprios israelitas acusaram ele, ele teve que fugir. Nem foi aceito e nem compreendido pela sua nação. Mas ele não desistiu. Falou, devia ter ficado no palácio. Que besteira, eu querer sair aqui para ajudar as pessoas, ninguém me reconhece. Não. Ele se submeteu ao Senhor, foi para Midian, e quando o Senhor chamou em Midian, ele obedeceu e ele voltou para o Egito. Nós temos que ter essa preocupação de colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E os apóstolos, irmãos, que abriram mão de tudo para seguir ao Senhor Jesus. O que seria de nós se os apóstolos dissessem, não, como o jovem rico, não, Senhor, peraí. Pedro dissesse, não, meu barco, não, Senhor, não posso. Eu vou servir ao Senhor enquanto eu não estiver trabalhando. Enquanto estiver trabalhando, não posso servir ao Senhor, não. Não dá para me largar o barco aqui, não dá para me largar a pesca. E, infelizmente, Mateus disse, Senhor, a coletoria, não posso, Senhor. É um emprego aí, como se fosse hoje, né? Concursado aí, ó, deu trabalho para mim entrar, conseguir essa boquinha aqui no governo. Não posso abrir mão disso aqui, eu não posso não. O Senhor me perdoa, mas o Senhor chama outra aí que para mim não dá. Imagina, irmão. Então a gente tem que aprender a colocar o reino de Deus. Não foi todo mundo que o Senhor chamou para fazer isso, mas aqueles que o Senhor chamou foram, se dispuseram. O jovem rico é o exemplo do que não fazer. Mas os outros apóstolos são o exemplo, menos tirando Judas, né, do que nós devemos fazer. Servir ao Senhor. Lucas, médico. Irmão, se hoje é difícil ser médico, você imagina naquela época. Se hoje é caro ser médico, imagina naquela época. O que Lucas foi fazer com a vida dele? Servir a Paulo nas viagens, companheiro de Paulo. Foi ser escritor, escreveu o Evangelho de Lucas, provavelmente escreveu Atos dos Apóstolos. Servia, companheiro de Paulo, um médico. A gente podia dizer para ele que está desperdiçando a vida dele. Está desperdiçando a formação dele. Está jogando a vida dele fora. A gente não poderia dizer isso? Vocês acham que Lucas jogou a vida dele fora? Não. E Paulo, com toda a bagagem que ele tinha, talvez ele fosse ali preparado para ser um grande mestre da nação. Mas a partir do momento que ele conhece Jesus, ele fala, aquilo que antes para mim era lucro, eu reputei perda por Jesus. Não era barato ser instruído. Não era barato ser criado aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre da lei daquele tempo. Quanto é que custa você estudar na melhor escola de São Paulo? Quanto é que custa você estudar na melhor faculdade do país? Privada, vamos dizer assim, porque naquela época não tinha público. O investimento da família dele foi alto na vida dele. Mas quando o Senhor o chamou, ele não teve dúvidas. Nada é mais importante do que servir ao Senhor. Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, fazem o que, irmãos? Sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Tornam ela infrutífera.
Então nós precisamos entender que isso são estratégias do inimigo para fazer o quê? Tapar o manancial de águas vivas na nossa vida. Que adianta o homem, Jesus disse, ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Quantos estão como jovem rico, Senhor? Não posso abrir mão, Senhor. Não posso abrir mão, não posso abrir mão, não posso abrir mão. E a gente ganha as coisas desse mundo e perde as coisas espirituais. Só que as coisas desse mundo a gente não leva para a eternidade. Mas aquilo que a gente fizer para Deus vai nos acompanhar por toda a eternidade. Outra coisa que o Senhor nos ensina em Efésios, vamos lá, Efésios, capítulo 4. Versículo 30 em diante. O apóstolo Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E ele vai falar o que entristece o Espírito Santo de Deus: amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, malícia, entristece o Espírito Santo de Deus. O crente não pode ter um coração amargo. A ira, mas a Bíblia diz, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira, sim. Mas tem gente que vive irado o tempo todo, irmão. Ou quando se ira, demora um mês para passar aquela ira. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não posso sair com a ira, porque quando a ira fica muito tempo em mim, ela vai se transformar no quê? Em amargura. E a Bíblia diz, nem a amargura, nem a ira, nem a cólera. O que é a cólera? Aquela explosão descontrolada. Explodiu. Não podemos, como cristão. Isso a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o quê? O domínio próprio. Não falei, segurei. Queria falar, mas Jesus amado, segura a minha boca. A gente é assim, irmão, todo mundo é ser humano. Todo mundo é ser humano, irmão. Senhor, Senhor, segura a minha língua. O salmista diz, Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. Por que será que ele orou assim? Porque ele sabia que é difícil, irmão. Põe um guarda à porta dos meus lábios. Sejam agradáveis diante do Senhor o quê? As palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Então o coração não pode ser amargo, não pode estar cozinhando de raiva, de ira, de ressentimento, de rancor. Não pode ser uma panela de pressão, né? E a gente tem que cuidar disso, irmão, porque a nossa natureza carnal é assim. A nossa natureza é para ficar ali, ó, como remoendo e planejando a vingança. Essa é a natureza humana, irmão. Todos nós somos assim. Até aqueles que parecem que é calminho, que é quietinho. Às vezes ele não explode na hora, mas fica guardando. Um dia eu vou me vingar. Estou só esperando a oportunidade. Deu. Irmão. Eu falo isso porque essa é a minha natureza. Se eu não controlar, eu tenho que, Senhor Jesus, essa natureza tem que sair de mim, Senhor. Me ajuda, Pai. E nós vamos conviver. Enquanto a gente está vivo, a gente convive com a nossa natureza carnal, irmão. Só que essa natureza carnal tem que ser o quê? Subjugada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo fala, irmãos, eu não faço aquilo que eu quero, eu me esmurro. Não é que ele ficava dando soco nele, não era louco para ficar dando soco nele. Mas ele falava assim, eu controlo a minha carne, subjugo o meu corpo, para que eu não faça aquilo que eu quero. Mas submeto ao Senhor Jesus. Quantas vezes a gente fica ali e você tem que dizer, Senhor, eu tenho que perdoar, me ajuda a perdoar. Preciso perdoar ciclano, Senhor. E perdão não é sentimento, irmão. Se a gente for sentir de perdoar, o dia nunca vai chegar. Nunca vai chegar o dia da gente sentir de perdoar ninguém. Então a gente tem que, Senhor,
eu preciso perdoar, não consigo, mas Senhor, me ajuda, Espírito Santo me ajuda. E aí você toma a decisão, Senhor, eu libero perdão para fulano, Senhor. O Senhor sabe quanto que eu estou irritado, magoado, bravo. Senhor, mas eu libero perdão em nome de Jesus. Eu tenho que fazer isso, irmão. Porque não é sentimento, é decisão, é escolha. Vocês acham que Jesus estava ali na cruz, todo machucado, de ter sido açoitado a noite inteira, a coroa de espinho cravada nele, as mãos e os pés cravados na cruz, sentindo uma dor que a gente nem faz ideia? Você acha que ele estava sentindo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz? Você acha que isso veio da natureza? Não, irmão, vem do Espírito. A dor continuou. Estava doendo, continuou doendo, mas o Senhor Jesus liberou, Pai, perdoa-os, porque ainda que continue doendo, ainda que continue ali me fazendo sofrer, eu libero perdão. Esse é o exemplo de Jesus para nós. Esse é o exemplo de Jesus para nós. O que mais que ele fala? Gritaria, uma coisa que o Espírito Santo não gosta é gritaria. Interessante, né? Porque Jesus disse assim, aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz, não contenderá. Jesus, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Isso é difícil para nós, irmão. Fala sério, como é difícil para nós. É na hora que vem você conseguir segurar sem sair nada da boca. É só pelo Espírito Santo, não é natural para nós. É só pelo Espírito Santo de Deus. Mas é isso que Deus quer ver em nós, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. A Bíblia diz, a resposta mansa desvia o furor. A resposta mansa desvia o furor. A gente tem que aprender, irmão. A gente tem que aprender. Não é fácil, não é natural para nós. Blasfêmias. Lembra de Esaú? O que me serve a minha primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Que exagero, não estava a ponto de morrer. Dá logo esse prato de lentilha para cá. Que primogenitura, que nada. Blasfemou. Desprezou aquilo que Deus tinha dado. Aqui ser manso nada, eu vou partir para cima. É uma maneira que a gente faz. Não blasfema. Tem que ficar no Espírito. Não, aqui Espírito nada, agora eu estou na carne mesmo. Não podemos, irmão. Não podemos. Malícia, né? Malícia, como esse mundo é malicioso, irmão. Como é normal para a pessoa do mundo ser maliciosa. Como é natural a malícia no mundo, nas coisas do mundo, nas músicas, na TV, no comercial, em tudo o mundo está impregnado de malícia, irmão. Mas a malícia entristece o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser limpos de coração. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como é que a gente pode ser puro de coração num mundo tão cheio de malícia, irmão? É só através do Espírito Santo de Deus. Selecionando muito aquilo que a gente vai ver. A Bíblia diz para nós não colocarmos coisas más diante dos nossos olhos. Outra coisa que chega a doer no meu ouvido é quando você vai assistir qualquer coisa, ou um filme, ou uma série, ou um podcast, e daqui a pouco a pessoa começa a falar palavrão. Eu não assisto. Me incomoda. E é tão natural para as pessoas abrir a boca e falar um monte de palavrão, um monte de coisa. Não, irmão. Não podemos. A Bíblia diz que não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for útil para o crescimento, para abençoar. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, diz a palavra de Deus. Nós temos que ser manancial do quê? De vida. Mas também a gente tem que aprender a tapar os nossos ouvidos e tapar os nossos olhos.
de muitas coisas, irmãos. O diabo sabe que pela vista ele consegue entrar, ele consegue contaminar a gente pela vista, pelo ouvido. Então a gente tem que vigiar muito o que está diante dos nossos olhos, o que é aquilo que está diante dos nossos ouvidos, para que a gente não seja contaminado. Às vezes é uma música, mas lá naquela música tem uma coisa de duplo sentido. Irmão, se for parar para pensar, hoje é quase impossível alguma coisa do mundo não ter nenhum tipo de malícia. Até para as crianças a gente tem que vigiar, irmão. Que coisa, como o inimigo é sujo, que ele quer sujar a mente das crianças desde pequenininho. E a gente tem que vigiar com tudo isso. E aí aquilo que agrada o Espírito Santo, versículo 32, sede uns para com os outros benignos. Benigno é ser muito mais do que bom, irmão. Para esse mundo de hoje é ser bobo. É ser bobo. O mundo hoje não aceita a bondade e muito menos a benignidade. Ah, você é bobo. Ah, você é trouxa. Ah, não, se fosse comigo, nós não vamos prestar conta para homens, nós vamos prestar conta para Deus. E quem tem que agradar, nós temos que agradar, não são os homens, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então não importa como as pessoas nos olham, o que importa é como o Espírito Santo que habita em nós está se agradando de nós. Se o meu manancial está jorrando, está fluindo, aleluia, porque isso é que importa. É isso que importa, irmão. Perdoando-vos uns aos outros, olha qual a importância do perdão. Como também Cristo vos perdoou, como Deus os perdoou em Cristo. Irmão, essa questão de perdão é uma coisa que não é só a questão do Espírito Santo, mas é uma questão de salvação. Porque quando Jesus, lá em Mateus 18, ele conta da parábola do credor incompassivo, aquele homem que não perdoou o seu semelhante. A Bíblia diz que foi lançado nas trevas exteriores. E Jesus disse ali, há choro e ranger de dentes. Para o céu é que ele não foi. Porque ele não perdoou o seu próximo. É importante. O Espírito Santo não vai compactuar num coração que não perdoa. E muito menos Deus vai trazer para o seu reino um coração que não sabe perdoar. Então tudo isso, irmãos, são coisas que o inimigo vai usar para que a nossa vida seja uma vida infrutífera no reino de Deus. E para que o fluir do Espírito Santo cesse na nossa vida. O que fazer? Vamos voltar lá para Gênesis 26. O que fazer? A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Pastor, eu olhei para dentro de mim e realmente tem algumas coisas que tem que acontecer para que o Espírito Santo não cesse de fluir na minha vida. O que fazer? Vamos ver aí no exemplo de Isaac. Versículo 18. Os inimigos foram lá e taparam todas as fontes que Abraão tinha cavado. Isaac desistiu? Não. Versículo 18. Tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Isaac não desistiu. Os filisteus taparam, ele foi lá e abriu de novo. Vou deixar nada tapado não. O nome que meu pai deu para esse poço foi esse, então coloca o mesmo nome. Tá? Abri tudo de novo. Aí o inimigo desistiu. Não, olha aí o que diz aqui. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, um manancial de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, brigaram, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, que significa inimizade, contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. O primeiro é contenda, o segundo é inimizade. Sitna significa inimizade. Isaac desistiu? Não. Então partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou-se o seu nome Reobote, e disse, porque agora o Senhor nos alargou e crescemos nesta terra. Reobote significa largamente.
alargamento. O que Isaac fez, irmão? Abriu os poços que o inimigo tapou e começou a abrir novos poços. O inimigo lutou para tapar ele, para tomar dele, ele não parou. Essa é a nossa luta, irmão. Todo dia da nossa vida. Por isso Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. A nossa luta é diária. Negue-se cada dia a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então todo dia eu vou ter que negar a mim mesmo. Todo dia eu vou ter que crucificar a minha carne. Enquanto eu estou aqui nessa terra, a luta não cessa. Por isso a Bíblia diz, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Até o último instante eu tenho que estar lutando contra a minha carne, tenho que estar lutando contra o pecado, tenho que estar lutando contra Satanás, aleluia, porque o nosso descanso não é aqui, é nos céus. É lá que nós vamos descansar. Quando nós chegarmos na presença de Deus, nós vamos ter descansado dessas coisas. Aí não tem mais nenhum tipo de ataque do inimigo mais. Cessou. Amém? Importante manter o Espírito Santo fluindo na nossa vida. Porque através do fluir do Espírito Santo, a vida de Deus, a vida de Deus vai estar sendo gerada em nós. E não só sendo gerada, irmão. Nós temos que produzir frutos, a Bíblia diz. Frutos. Deus quer ver frutos na nossa vida. E esses frutos, eles vão ser o resultado de uma fonte que não para de jorrar. Vamos orar?